Prezados senhores, meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos. Agradeço a presença e a participação de todos para o webinar do programa CQH, que é o Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que está se iniciando nesse momento. É um prazer enorme recebê-los. O programa CQH é um programa social da APM, Associação Paulista de Medicina. Gostaria de agradecer ao coordenador do programa CQH, Dr. Milton Ozaki, por tornar possível esse evento de suma importância na área da saúde. Para quem não me conhece, eu sou Fumio Araki, coordenador do grupo de benchmarking de estrutura hospitalar, que é um dos fóruns que discute os critérios do modelo de gestão do programa CQH. Em nome do programa CQH, agradeço imensamente a nossa ilustre palestrante de hoje, a arquiteta, mestre e professora Paula Fiorentini, a nossa grande referência em arquitetura dos espaços de saúde, por ter aceito o nosso convite para a apresentação dessa noite. Muito obrigado, Paula. É um prazer enorme tê-la conosco aqui nessa noite. Vou apresentar agora, resumidamente, o currículo da palestrante arquiteta Paula Fiorentini, porque se eu fosse falar o currículo real dela, teria que ficar 2 dias falando aqui, né? Então, vamos lá. Ela tem graduação em arquitetura e urbanismo, graduação em administração hospitalar, especialização em gestão hospitalar, especialização em engenharia e manutenção hospitalar, mestrado acadêmico em política e planejamento em serviço de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é professora no curso de mestrado da Fundação Getúlio Vargas e também professora na pós-graduação do IMBEC. É proprietária do escritório Fiorentini, com mais de 600 projetos hospitalares realizados. É autora dos projetos hospitalares da parceria público-privada do governo do Estado de São Paulo. Ok? Então, isso aí é um breve currículo resumido da palestrante de hoje, a arquiteta Paula Fiorentini. Eu queria combinar algumas regrinhas com os senhores, tá? para tornar essa reunião mais proveitosa. Gostaria de informar que o evento será gravado para ser disponibilizado posteriormente no canal YouTube do programa CQH. Então, quem não pôde assistir, quem perdeu o evento, pode ver depois pelo YouTube. Os 20 minutos finais serão disponibilizados para a pergunta dos participantes e o término previsto desse evento é de aproximadamente às 21h15. As perguntas devem ser encaminhadas via chat para serem respondidas pela palestrante após o término da apresentação. Informem os seus nomes e e-mail junto às perguntas que serão encaminhadas à palestrante para serem respondidas posteriormente, caso não haja tempo hábil para serem respondidas durante o período do evento. Por favor, as perguntas devem ser feitas de forma objetiva, direta e dentro do foco do tema da palestra de hoje, de forma a permitir que haja tempo para que mais pessoas façam suas perguntas. Então, isso é uma coisa que eu peço encarecidamente aos senhores, tá? Que as perguntas sejam objetivas, curtas e diretas, e dentro do foco. Solicito também a gentileza de manterem os seus microfones desativados durante o evento, para evitar problemas com ruídos e microfonia. Ok, gente? Então, isso aí é mais ou menos o que a gente vai trabalhar daqui para frente. São 8h05 exatamente, dentro da nossa programação. Então, vamos lá. O tema é bastante amplo e importante. E para aproveitarmos o máximo do nosso tempo, pois cada minuto é muito precioso, vamos então iniciar a nossa palestra de hoje. Eu sei que estão todos super ansiosos para ouvirem a palestrante e começarem a fazer as perguntas. Então, não vamos perder um minuto, tá? O tema da palestra de hoje é The Real Life, os mitos e verdades dos projetos hospitalares. É um tema de suma importância, gente, e nada melhor, tá, do que a arquiteta Paula Fiorentini
que tem uma vivência muito grande em elaboração de projetos e gerenciamento e acompanhamento de obras. Então, na verdade, ela acompanha, quer dizer, não fica só no projeto, ela vê o projeto dela sendo realizado, sendo executados na prática. Quer dizer, isso é super importante. É um bate-papo, esse encontro nosso de hoje. O nosso bate-papo será no formato de perguntas e respostas para explorarmos de forma assertiva as questões do foco. Assim, eu peço encarecidamente a arquiteta Paula Fiorentini, me permita chamá-la de Paula, pela nossa amizade, né, longa amizade, que se faça uma breve apresentação. Por favor, Paula. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar podendo falar com vocês e para vocês. Uma breve apresentação minha. Eu sou uma apaixonada pela área hospitalar e sou uma inquieta pela área hospitalar. E constante estudiosa. Eu estudo todos os dias a minha área de atuação, né? Quando o Fumio me convidou, primeiro eu fiquei muito feliz dele me convidar, porque ele é um dos poucos nomes que eu realmente respeito na área hospitalar, que sobraram das pessoas que estruturaram as suas carreiras, como eu acredito que seja o certo. Quer dizer, então o Fumio é um cara que estruturou a carreira dele sempre muito baseado em conhecimento. E eu me identifico muito com ele. Então, quando ele me fez esse convite, eu falei, vamos falar mais uma live, não sei o quê. Mas eu falei, não, eu acho que veio o convite de um profissional que eu confio muito, que eu respeito muito, e da APM, né, que é uma super associação, da CQH, quer dizer, outra super associação, muito séria, de fomento de conhecimento. Então, eu falei, vale a pena esse bate-papo. E eu falei, o que eu vou falar para essas pessoas que vão disponibilizar 1 hora do tempo delas para mim? Tem muita coisa a falar. A minha cabeça não para, meu cérebro ele vive hospital 24 horas por dia. Então, eu tenho muito para falar em muito pouco tempo, né? Eu falei, eu tenho que ser muito assertiva, que são pessoas que trabalham na área, ou querem trabalhar, ou estão estudando. O que eles querem escutar daquela pessoa que só faz isso da vida o dia inteiro, né? Como que eu posso contribuir com eles? Falei, poxa, o que eu vejo nas redes sociais hoje, quando as pessoas falam muito de arquitetura hospitalar, não é o meu real life, né? O meu real life é outro, né? E eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu rodo o Brasil inteiro, né? Do norte ao sul. Hoje a gente tem obra desde Belém, a gente teve obra já em Manaus, temos obra em Belém, até Porto Alegre. Ou seja, eu vivo as real lives de norte a sul do país, que são N real lives. Mas tudo que eu acompanho na net, nas redes sociais, não tem nada a ver com o meu real life, né? Porque as pessoas falam muito, elas conseguem ter um speech, dar verdadeiras aulas de coisas que eu falo, nossa, eu não passo por isso, nossa, eu não vivo isso. Não estou dizendo que eu não viva muitos problemas, mas são diferentes do que o pessoal pinta nesses blogs, nesses sites, né, sobre arquitetura hospitalar. Então, eu falei, eu acho que seria interessante eu falar para eles o que é o meu real life de alguém que faz isso desde os 14 anos. Eu trabalho em arquitetura hospitalar desde os meus 14 anos por causa do meu pai tinha um escritório, e eu tenho 43, né? Então, ano que vem eu faço 30 anos de projeto ininterrupto na área hospitalar. São mais de 600 projetos no escritório, e o que é o meu real life, né? Por que o escritório tem tanto sucesso há 55 anos, né? O que é o nosso real life? O que eu vejo que é o meu real life, que eu não vejo o que as pessoas falam, é que o requisito principal hoje nos projetos de hospitais se chama viabilidade econômica. Eu acompanho um monte de blog, um monte de Instagram, um monte de site, um monte de coisa. Ninguém fala que o hospital é uma empresa. Ninguém fala da viabilidade econômica desse business. Quer dizer, esse é o principal requisito. Seja um hospital público, seja um hospital privado, seja um público-privado, a gente tem que estruturar. O arquiteto, minha gente, é o primeiro grande sócio dessa empresa. Cabe a nós o sucesso ou o fracasso dessa instituição,
né? Nós somos corresponsáveis pelo futuro dessa empresa. Então, primeiro importante requisito, grande requisito, que eu não vejo ninguém falando, e é meu real life, quando as pessoas me contratam, elas sabem que eu vou trazer viabilidade econômica para o negócio delas, e aí se as pessoas perguntarem para mim, Paula, qual que é o seu diferencial? Esse é o meu diferencial, a viabilidade econômica dos meus projetos. Eu não vejo ninguém falar isso. Todo mundo fica vivendo a arquitetura hospitalar de uma forma tão lúdica. Hospitais têm que ser isso. Não, hospitais primariamente são empresas que têm que lucrar e cada vez mais lucrar, porque os investidores estão colocando, entrando grupos de investidores querendo lucrar para isso. E outra, não só os investidores, os donos, ninguém vai colocar 100, 200 milhões se essa empresa não der lucro no final do mês. Né? Então, o primeiro importante requisito que eu não vejo ninguém falar é que hospital é uma empresa e tem que ter um requisito de viabilidade econômica. Ponto. E o que eu vejo hoje no meu real life, de muitos hospitais que eu vejo por aí, é que os prédios não se pagam, os hospitais não se pagam. A gente vê uma série de hospitais, de espaços ociosos que não se pagam. Então, para mim, está tendo um cenário muito deturpado, né? As pessoas que projetam hospitais não estão, muitas vezes, olhando para aquele prédio que é o mais complexo possível, o mais caro possível. Quando a gente fala de hospital, a gente fala de OPEX. Quando a gente fala de OPEX, a gente fala de custo de operação. Ou seja, é muito legal a gente projetar um hospital, é muito lindo, mas é um instrumento que vai viver um século, até mais, né? Para muito tempo. Então, quer dizer, a gente está entregando uma herança para a humanidade muito séria. E as pessoas estão esquecendo, as pessoas que estão projetando hospitais, eu não sei se elas estão tendo essa preocupação de perseguir a viabilidade econômica, de perseguir a redução de custo de operação. É caro a gente manter um organismo desse vivo, é caro a gente manter um hospital vivo. Então, eu vejo muitos projetos aí, de muitas empresas, ostentando aquilo que não se paga. Né? Hospital tem que... Qual que é o propósito do hospital? Salvar vidas. Para ele salvar vidas, ele tem que ter sustentabilidade econômica. Se ele não conseguir ter, sabe o que vai acontecer? O que já está acontecendo no mercado hoje, que é o real life. O que está acontecendo no mercado hoje? As cadeias hospitalares. Vêm os grandes grupos, muito bons em gestão, sanguinolentos, reduzem custo, enxugam e tem lucratividade. Né? Ou então, tem aqueles grupos que são filantrópicos, que têm incentivos fiscais, que têm doação, que podem viver o mundo da ficção. Desses hospitais aqui em São Paulo, a gente tem 1, 2 que podem ver o mundo da ficção, que são filantrópicos e recebem muita doação. O resto tem que sobreviver. Essa é a verdade. E aqui em São Paulo, fora do país, então, sobreviver mais ainda. As pessoas que projetam o hospital não podem esquecer que lucro igual a receita menos despesa. Ou seja, se a gente não conseguir controlar as despesas dos hospitais, dificilmente as empresas vão ter lucro, porque os hospitais não estão conseguindo cobrar mais. Quem está pagando por essa conta somos nós. Duvido que alguém aqui esteja me assistindo não esteja reclamando dos preços do seu seguro-saúde, dos seus planos de saúde. Alguém está pagando essa conta. Né? O hospital repassa a conta para os planos de saúde e passa para a gente. Então, quer dizer, os projetos de hospitais estão com sistemas operacionais extremamente caros. E quem projeta isso é corresponsável pelo sucesso e pelo fracasso. Então, eu acho que o meu real life é esse. É trazer viabilidade econômica para os meus projetos. Isso é o mais importante. Outra coisa que eu acho que está assim, exagerado, a questão da hotelaria e dos espaços que trazem ideias de shoppings e hotéis. Quer dizer, muitas vezes os hospitais estão perdendo o senso disso. O hospital tem que salvar vidas, tem que promover resolutividade, tem que estender o tempo de vida com acolhimento. Não tem que fazer com que você seja um shopping. Lógico que existem espaços super importantes, o que eu chamo de receitas acessórias, que o hospital consegue muitas vezes fazer espaços lúdicos e trazer rentabilidade econômica ainda. Mas está tendo... Eu vou em alguns hospitais aqui em São Paulo que eu falo, quem paga esses 2 andares de 0 assistência? Por isso que muitos hospitais nos grandes centros estão quebrados. Se não fossem as doações e incentivos fiscais, seriam empresas quebradas. Por isso os grandes grupos de saúde, de investidores, estão comprando esses hospitais.
menores quebrados? Porque são muito difíceis de serem... são difíceis, são esses grupos, esses hospitais menores, que não têm equilíbrio financeiro, são difíceis de serem geridos. Aí chegam os grandes grupos, falam, quanto você quer? 50, 100, 150 milhões? Compra e faz esses hospitais menores serem hospitais eficientes ou rentáveis, que seja. Então, eu acho que está uma coisa descontrolada. Muitos hospitais estão esquecendo de ser hospitais, estão muito preocupados em parecer. Parecer. E aí é aquela coisa de por fora, bela viola. Ontem mesmo, fui para Brasília, vi um super hospital. Era maravilhoso por fora. Por dentro, era lindo, mas um projeto péssimo. Circulação vertical toda errada. Cada quarto com 60 metros quadrados. Quem paga aquilo? Quem paga aquilo? E outra, o paciente ele busca bem-estar, ele busca acolhimento, ele busca um espaço bonito, mas ele não vai passar lá 3 meses. Eu chego, às vezes, em alguns hospitais que tem uma parede inteira de armário para guardar pertences dentro de um quarto. Isso está descontrolado, isso está desmedido, né? Sendo que muitos hospitais gastam muito em hotelaria e não investem na coisa que eu acho que é o diferencial do mercado de hoje, que é o quê? Assistência à beira-leito. Entendeu? Os hospitais estão perdidos na questão da ambientação, acham que para serem bons hospitais têm que ser bonitos, e eu acho que não. Eles têm que ser uma série de coisas antes de bonitos, e principalmente estão deixando de investir na equipe à beira-leito, né? Então, os caras acham que é importante fazer um ato com pé direito quíntuplo, acham que é importante fazer uma área lá embaixo de super restaurante, mas ninguém está pensando que você tem que investir na equipe de enfermagem, nos técnicos, na agilidade, para você melhorar a experiência do paciente. Então, quando as pessoas falam a mim, Paula, hoje a tendência é o patient-centric care, eu falo sim, na teoria, porque na prática, vai ver quanto que os hospitais estão evoluindo, estão melhorando na qualidade assistencial. Então, para mim, eu acho que o meu real life é essa coisa da viabilidade econômica, do investimento certo. Vamos investir na assistência à beira-leito, porque, na verdade, se os gestores pensarem, o grande diferencial do momento é a assistência à beira-leito, é a qualidade assistencial. Por isso que eu estou falando para o pessoal da CQH aqui, adora estar falando para eles, porque eles sabem o que eu estou falando. O diferencial competitivo... Quando eu fiz mestrado, há 20 anos atrás na GV, já falavam, olha, o futuro da saúde, o diferencial do mercado de saúde vai ser a qualidade assistencial, né? Porque tecnologia não tem mais diferencial competitivo. Um compra uma tecnologia, o outro compra igual, e o outro vai. Quer dizer, a tecnologia ela é isomórfica no mercado. O mercado, todo mundo tem acesso hoje. O que um não tem, o outro também não tem. Então, o diferencial do mercado hoje é assistência à beira-leito. E os hospitais estão investindo muito na questão do parecer e não do ser. Então, isso para mim é o porquê que eu trouxe esse tema The Real Life, que na verdade é meio que um grito de falar, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo fala de muita beleza. Eu vejo posts, às vezes, de blogs da área, só mostram beleza. Vamos mostrar hospitais sustentáveis financeiramente, em termos de recursos naturais, humanos. Vamos mostrar boas soluções inteligentes perenes, empresas que podem viver muito tempo e poder atender o seu propósito, que é salvar vidas. O hospital não tem que ser lindo, maravilhoso. O hospital tem que ser resolutivo, tem que salvar. Ótimo que tenha biofilia, ótimo que tenha ambientação, ótimo que seja lindo. Mas isso daí é a cereja do bolo. Antes tem que vir muita coisa, né? Então, eu me revolto às vezes, porque, por exemplo, a minha mãe está com câncer. Minha mãe está com câncer e hoje eu sou acompanhante. E eu estou num puta hospital em São Paulo, onde ela está num puta quarto lindo animal, e a enfermeira demora 15 minutos para vir para limpar, trocar a fralda dela cheia de cocô. Então, quem vem me falar? O real life é esse, os hospitais estão perdendo um pouco, estão perdendo muito o senso do que é o core business do hospital. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou visitar os maiores centros hospitalares, que eu vou de tempo em tempo, eu viajo e visito Mayo Clinic, o Hospital Number One, Cleveland Clinic, o MD Anderson, Johns Hopkins. Vejam como esses hospitais são. Não tem nenhum show-off, não. É tudo low profile, porque os caras querem ser foda, querem ser resolutivos, querem atender, mas naquele padrão. Se tem átrios bonitos, tem átrios bonitos, lógico que tem.
Mas, assim, é aquilo e ok, porque o propósito deles é outro. Gente, eu quero deixar bem claro que eu sou super a favor de estética, de ambientação. Eu vou mostrar projetos para vocês que a gente faz no escritório, maravilhosos. Mas eu digo que isso é a cereja do bolo. Antes, tem que ter muita coisa. O meu cliente de Belém falou, Paula, eu fiz um super projeto para eles, faseado, porque eles têm pouco investimento, mas depois vão crescer, mas podem começar sendo uma clínica e podem chegar a ser um hospital. E eu vendi um projeto de ambientação para eles no final. Ele falou, Paula, precisa de tudo isso? Eu falei, de verdade? Não precisa de tudo isso. O seu projeto já é muito bom. E se você tiver a qualidade, a beira-leite que o senhor já tem, o senhor vai continuar muito bem. Só que eu acho que a questão da ambientação, ela traz um bem-estar para o paciente, sim. Lógico, quem que não gosta de estar num ambiente bom, agradável? Mas tem muita coisa antes. E por que não os hospitais simples, que têm boa qualidade assistencial, que são ok na sua ambientação, também não podem ser superprodutos? Quer dizer, só os ricos que ostentam podem ser bons projetos? Eu sou terminantemente contra isso. Sou muito contra, porque eu acho que bons projetos não são aqueles que você pode botar coisas muito caras ou coisas. Eu fui nesse hospital ontem em Brasília, eu fiquei, eu me senti mal. Eu falei que coisa mais over, um quarto cheio de marcenaria, uma marcenaria absurda, gente. 4 metros de armário para paciente, quem paga isso? Quartos com 60 metros quadrados, está faltando leito no hospital, querem mais leito. Dá para fazer 2 quartos com aquilo. Então, eu acho que está um despropósito. O meu real life não é esse. O meu real life é fazer projetos alinhados com a viabilidade econômica. Você quer fazer com que os caras ganhem dinheiro? Os meus clientes, eu quero que ganhem dinheiro e cada vez mais dinheiro. Que se o propósito deles é vender saúde, fazer com que as pessoas sobrevivam, eu quero que eles sejam muito ricos e tenham esses hospitais, cada vez mais hospitais para atender a população. É isso, Fumio, o porquê do meu real life. Ótimo! Olha, quando eu vejo você falar, eu e o Dr. Milton Ozaki, presente aqui na sala, nós tivemos a honra e o prazer de conviver durante um bom tempo com o seu pai, o grande arquiteto e médico, Dr. Domingos Fiorentini, num grande plano diretor de mais de 70 mil metros quadrados no Hospital Santa Cruz. Então, vendo você falar, eu vejo na minha frente uma dominguinha. É o mesmo estilo, né? E você praticamente respondeu a primeira pergunta que eu iria fazer. Por que Real Life? Quer dizer, o que você quer dizer com Real Life na nossa área de arquitetura, engenharia e manutenção hospitalar? Então, praticamente, você acabou de responder essa primeira pergunta, né? Então, vou partir para a segunda pergunta. Qual que é a sua opinião, Paula, sobre a formação de um projetista de hospitais? O que ele tem que dominar para fazer um bom projeto de hospital? É só eu falar da minha formação. Eu acho o que eu fiz. Eu estruturei a minha formação em gestão hospitalar. Eu acho que para você projetar hoje grandes hospitais, ou até mesmo pequenos hospitais, dentro dos requisitos ideais, você tem que ter uma sólida formação em gestão hospitalar. Você tem que entender como funciona tudo nesse hospital. Por isso que eu falo que nós somos sócios dessas empresas. Então, quando começo um projeto, eu sou sócia dessa empresa e eu brinco com meus clientes, pode me dar o hospital para eu gerir? Eu sou gestora, eu sei como funciona tudo aqui dentro. Eu sei como funciona exatamente o pronto-socorro que eu estou desenhando, o centro de emergência, a UTI, o centro cirúrgico, tudo. Então, eu acho que o projetista de hospitais, aquele cara que quer conduzir a vida dele na área hospitalar, ele tem que focar em gestão hospitalar. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, eu falei, você quer que eu faça medicina e arquitetura, que nem você fez? Ele, não. Você vai ter que estruturar sua vida profissional, o futuro é gestão hospitalar. Bingo, ele acertou há 30 anos atrás. O hoje é gestão hospitalar. Bons projetos de hospitais são aqueles que são pensados, a sua gestão são pensadas no papel, 2D. Né? Então, eu brinco com o pessoal do escritório, eu falo, gente, eu projeto em 7D. Eu vejo tudo. Na hora que cada linha minha é carregada de dinamismo. Eu vejo a maca passando, eu vejo o carrinho, o colaborador, o médico, eu vejo qualquer possibilidade de algum evento adverso, um centro cirúrgico. Eu estou com um paciente de endoscopia, esse paciente passa mal, precisa de uma UTI, como que faz fluxo? Quer dizer, então eu acho que muitas pessoas me perguntam, o que você acha que eu tenho que estudar para projetar hospital? Lógico que tem que estudar arquitetura, mas eu acho que tem que focar em gestão hospitalar. E mais o quê? Manutenção hospitalar.
O hoje dos hospitais, o grande curso de operação dos hospitais se chama manutenção, né? Infraestrutura de engenharia como um todo. Então, a arquitetura hospitalar, para mim, não é uma disciplina. Quer dizer, se fosse para eu falar para minha filha, filha, você tem que primeiro estudar, eu não falaria arquitetura hospitalar em termos de especialização, eu falaria gestão hospitalar ou manutenção hospitalar. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que a arquitetura hospitalar ela é a combinação desses pilares que eu vou descrever agora para vocês, que é gestão, engenharia e manutenção. Então, o arquiteto ele tem que compilar dentro da sua formação todas essas disciplinas importantes, arquitetura, engenharia engenharia, arquitetura e gestão e manutenção, dentro do desenho chamado arquitetura. Então, arquitetura, isso que eu falo, às vezes as pessoas elas confundem arquitetura com ambientação. A ambientação é a cereja do bolo, é a questão estética. A arquitetura é muito mais amplo que isso. A arquitetura ela reúne todos os requisitos importantes para esse desenho, para essa peça gráfica, para esse planejamento físico funcional. Então, eu acho que todo mundo que quer fazer hospital, é importante que faça uma especialização em arquitetura hospitalar, acho importante, mas eu acho que mais importante ainda é você estudar gestão hospitalar e engenharia e manutenção, porque a arquitetura ela vai vir com a compilação desses mundos, desses espaços, né? O que o arquiteto faz? Ele reúne todas essas informações dentro de uma linha dele, e ele é o grande... ele orquestra tudo isso, né? Ele é o cara que faz tudo isso funcionar, mas de forma muito dinâmica e muito otimizada, harmônica. Então, acho que eu estudei gestão hospitalar na graduação, eu estudei gestão hospitalar na especialização, estudei gestão hospitalar no mestrado e vou fazer meu doutorado em gestão hospitalar. Então, o que eu faço na minha vida é o que eu oriento a vocês. E eu estudo todos os dias engenharia e manutenção hospitalar. Então, a minha arquitetura ela é resultado disso, do real life, de modelo operacional, de viabilidade econômica, de engenharia, de facilidade de manutenção. Essa é a minha arquitetura. A ambientação ela é a cereja do bolo daquilo, tudo que funciona de forma ideal. É verdade, é ótimo. Cada vez que eu ouço você fazer essas afirmações, essas apresentações, eu fico muito mais empolgado. Por quê? Porque eu vejo que realmente há uma preocupação, não só de fazer o projeto da carcaça de um edifício hospitalar. Você pensa, inclusive, na parte operacional, né? E na parte da manutenção, e na parte também de crescimento ao longo do tempo. Quer dizer, isso é uma coisa que eu noto que a grande maioria dos hospitais e dos projetos hospitais esquecem, né? Esquecem das casas de máquina. Então, você vê muitas casas de máquina de manutenção de grandes hospitais que são improvisados, máquinas em cima de máquinas que ninguém consegue acessar, mal consegue abrir uma porta, quer dizer, quanto mais fazer uma manutenção decente, né? Então, isso é porque... Então, essa tua visão é uma visão que me anima muito, eu acho que é excelente, eu acho que todos devem realmente caminhar para esse lado. Então, a terceira pergunta que seria... Deixa eu só voltar um pouquinho, Mil. Para te falar que isso tudo é tão latente na minha vida que quem me contrata hoje? Quem me contrata são os gestores dos hospitais. Os gestores, eles me veem como uma colega. E, às vezes, aqueles gestores são mandados embora ou saem do hospital, eles vão para outro hospital, eles me levam junto. Eles falam para o board, olha, a Paula, a diferencial da Paula é que ela é gestora hospitalar, ela entende como tudo funciona. Outro exemplo, por exemplo, como eu vou fazer um centro cirúrgico. Tem 4, 5 modelos de centro cirúrgico. Eu posso falar do centro cirúrgico tradicional, eu posso falar do centro cirúrgico que eu fiz do SEMA, que é diferente, eu posso falar do centro cirúrgico do MD Anderson, que é um centro cirúrgico super diferente, que a gente tem dificuldade de implantar aqui no Brasil, porque o Brasil tem uma cultura muito de feudos, né? Feudos, salinha de arsenal, farmácia satélite, e o MD Anderson ele tem uma visão muito para frente de operação e de gestão, de redução de custo, que é uma aula que eles dão para a gente. Então, por isso que eu falo que o que eu acho que eu tenho que dominar, que é o meu diferencial, e que eu acho que as pessoas têm que investir nas suas formações, porque assim, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não consigo atender o Brasil inteiro. Eu gostaria que tivessem vários grupos que tivessem essa mesma linha de pensamento que eu, para a gente conseguir difundir isso pelo Brasil inteiro. Eu não consigo vender tantos projetos pelo Brasil, atender todo mundo, né? Então, eu acho que, muitas vezes, esse diferencial meu poderia ser o diferencial das pessoas que trabalham no Norte, no Nordeste, para a gente conseguir difundir um bom trabalho, né? É isso. Excelente, ótimo.
Então, a terceira pergunta que eu ia fazer para você, que praticamente você já respondeu uma boa parte, é de real life. O que é um bom projeto de hospital, na sua visão? Primeira coisa, eu vou falar, mas eu não vou tentar não chorar. Sim. É paixão. Um bom projeto de hospital é aquele que o projetista põe paixão, muita paixão, porque é um projeto muito sofrido. São muitos meses trabalhando, se dedicando. Muitas vezes a gente não é remunerado de forma justa, né? Porque papel muitas vezes não tem o mesmo valor que uma obra, e as nossas horas vão, o cliente vai explorando, vai te consultando, e aquilo vai. Então, é um sofrimento muito grande. É como se fosse um parto, né? Aquele filho vai crescer até nascer. Né? E como eu acho que tem que ter paixão. Para a gente conseguir fazer um trabalho muito de high level, como estou falando para você, se dedicar, e no cerne da questão, você tem que se dedicar muito. Vai muita disposição física e psicológica. Eu vou falar para vocês que são poucas as noites que eu consigo dormir, porque meu cérebro fica projetando. Eu acho, a Kátia, que trabalha comigo, ela fala, eu chego de manhã no escritório, eu já chego com a solução, porque de madrugada você tem uma clareza intelectual muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é paixão. Segunda coisa que a gente tem que ter para fazer um bom projeto de hospital é entender que não existe cópia e repetição. Né? Eu vejo alguns escritórios que vendem projetos por aí, para uns centros, que os projetos são muito iguais. Não existe isso. Cada terreno é um terreno, cada realidade no Brasil é uma realidade, é uma epidemiologia, é um perfil. Eu vou dar um exemplo. Temos a nossa amiga aí de Fortaleza. Eu estou fazendo um projeto de Fortaleza. Teve muita coisa que eu consegui levar de novidade, mas teve muita coisa que eu tive que aceitar cultural. Né? As culturas do Brasil são muitas, são inúmeras. Eu faço projeto em Porto Alegre, é totalmente diferente a cultura organizacional do projeto que é em Fortaleza. E eu tenho que ter jogo de cintura de tentar atingir o meu ótimo técnico, mas considerando essas diferentes realidades. Então, eu acho que paixão, entender que não existe cópia e repetição, e 7 requisitos importantes para um bom planejamento físico funcional. Eu não gosto de falar de arquitetura, porque arquitetura é uma coisinha perto do planejamento físico funcional. Quais são esses 7 requisitos? Primeiro, viabilidade econômica. Tem que trazer viabilidade econômica. Mas é a Paula? Muitas vezes é a Paula que faz viabilidade econômica. Eu cansei de achar erros em programas assistenciais. Tive 2 erros muito grandes no passado de chegar em programas assistenciais para mim. Eu brigava, falar, não é possível que esse pronto-socorro vai ter 40 leis de observação. Não é possível. Se você fizer uma conta, não vai ser. Não é assim, assim. Foi até o presidente fez o médico reolhar os dados. Não são 40, não, são 20. Quer dizer, então, o nosso papel é, sim, ter conhecimento, ter inteligência, ter expertise, para olhar o projeto como um projeto com viabilidade econômica. Item 1. 2, expansibilidade. Bons projetos são aqueles que são pensados para crescer. O hospital é um organismo vivo, é um constante conteúdo de obras, não para. Duvido alguém que trabalha no hospital que não vê alguma obrinha acontecendo. Então, pensar na expansibilidade dele é mais do que essencial. Terceiro, flexibilidade. Quer dizer, os hospitais têm que ser flexíveis, fisicamente e funcionalmente. Vou falar para vocês daqui a pouco um pouco mais sobre isso. 4, racionalização. Do quê? Recursos humanos, naturais, equipamentos, materiais, redução de custo de operação. Somos uma empresa, precisamos reduzir custos para sermos perenes, para termos resultados e nos mantermos vivos. 5º requisito, segurança patrimonial. O hospital tem que ser seguro. Quantos assaltos não tivemos nos últimos tempos de farmácias e almoxarifados de hospitais sendo assaltados? Porque os projetos são péssimos. Não tem segurança. 6º requisito, biossegurança, segurança biológica. Meu povo, está todo mundo falando de segurança biológica agora. O hospital tem por obrigação de ser seguro biologicamente desde qualquer tempo. Então, quer dizer, bons projetos de hospitais sempre foram seguros em termos de segurança biológica, e tem que ser. É um requisito super importante. E o último requisito, não menos importante na sua ordem, é a humanização, é o acolhimento. Né? Que eu tenho que trazer isso. Eu trago como isso? A arquitetura, ela consegue interagir com os órgãos do sentido. Então, aonde a arquitetura consegue ter uma correlação com a sensibilidade, com o espaço, com a experiência do paciente em termos sensoriais, ela é importante. Né?
Então, eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que a ambientação vem muito aí também na questão do acolhimento, mas antes da ambientação, o acolhimento tem muita coisa importante. Mas, assim, muita coisa importante, como, por exemplo, para mim, quando os meus clientes falam, Paula, o que você acha que é um bom projeto de hospital? Por que você acha que o projeto que você está fazendo para mim é bom? Eu falo, porque eu faço com que as pessoas andam o mínimo possível no seu prédio. Para mim, um bom projeto de hospital é aquele hospital que é resolutivo. As pessoas não ficam circulando por ele. Não, o hospital, ele tem de tudo lá dentro. Então, a gente tem que atender o paciente rua. Tem que ter alto giro, tem que ser rápido. O meu projeto tem que dar condição para o hospital ser hospital, ou seja, ter agilidade e resolutividade. Quando eu falo para vocês que a minha mãe, às vezes, fica 15 minutos para trocar a fralda dela, isso é um problema de distribuição de internação. O posto super longe é simplesmente carregado, a enfermeira até que está lá longe, tem que atender todos os quartos, paciente oncológico. Quer dizer, a minha arquitetura, ela começa o acolhimento, a humanização, no meu projeto. Não venham me falar que depois que é difícil para a enfermeira fazer o acolhimento, poxa, coitada, porque ela está no fim do mundo. E aí o que acontece? Começa a contratar mais gente, e aí o custo fica lá em cima, e aí é uma confusão toda. Então, eu acho que bom projeto de hospital é esse que atende os 7 requisitos essenciais, e que você faz com que o paciente fique o mínimo possível no hospital, né? E que a experiência dele seja uma experiência centrada nele. Quando eu digo centrada, não é o paciente ter 4 metros de armário para ele guardar os pertences dele no quarto. É que ele entre e saia rápido. Meu marido é médico. Você precisa ver a alegria dele quando ele fala, poxa, fiz a cirurgia hoje e o cara já foi para casa amanhã. Né? Então, isso é, para mim, o propósito do hospital. E bons projetos são esses, que você consegue trazer agilidade, resolutividade e, acima de tudo, flexibilidade. Quando eu entrego um projeto para um cliente meu, por exemplo, esse de Belém, ele falou, estou tão feliz com o nosso projeto. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque eu posso ser o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu vou começar um projeto agora no Médici Sorocaba. O projeto é tão legal em termos de fluxo, que hoje eles podem começar com uso misto, eles podem ter paciente oncológico, eles podem ter outpatients, ele pode ter inpatient, ele pode ter administração, quer dizer, o fluxo permite que ele seja o que ele quiser. Um belo dia tem uma pandemia, quer 2 andares de UTI, ele pode ser. Quer dizer, bons projetos de hospitais são hospitais altamente flexíveis, que pertencem ao meu cliente, não pertence a mim. Eu tenho que entregar um projeto para ele que ele fale, poxa, agora, nos próximos tempos, próximos anos, vou investir em oncologia. Ótimo. Poxa, agora eu precisava de UTI. Ótimo. Então, eu tenho que... O futuro pertence a quem? Pertence à epidemiologia, ao que os números em saúde vão indicar. Quer dizer, os core business das instituições vão ser alinhados a isso, ou que as instituições escolherem. Mas o bom projeto para mim é esse, que o meu cliente possa ser o que ele quiser, o momento que ele quiser. Ótimo. Olha, cada vez que eu ouço você falar isso, eu fico muito mais apaixonado por essa área, que já estou há um pouco mais de 40 anos. Mas, na verdade, é bem isso mesmo, né? Inclusive com esses estudos que estão tendo do envelhecimento e encolhimento da nossa população até o final do século, a tendência é ter o aumento home care, né? E deshospitalização, né? Então vai muito de encontro com o que você está falando. Quer dizer, quanto menos tempo o paciente fica internado no hospital, realmente é melhor, porque o hospital não é um ambiente, né, bom para ninguém ficar muito tempo internado. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam de segurança biológica no hospital. Eu falo, a melhor segurança biológica no hospital é o mínimo tempo que você passar dentro dele. Ponto. Tá certo. Não tem, eu acho que é isso, é bem assim mesmo. Eu fiz um projeto muito interessante para o SEMA, SEMA é um hospital de olhos, ouvido e garganta aqui em São Paulo, que é muito outpatient, um volume gigantesco de pessoas, né? Muito ambulatorial. E ele tinha um problema que, quando eu fui visitar o centro cirúrgico dele, era muito muita gente, parecia, sabe, hospital público desordenado, com gente no corredor. Eu falei, doutor, eu vou resolver isso para o senhor. Mas a nossa quantidade de pessoas é muito grande, isso aqui. Então, eu fiz um projeto de forma a acomodar os pacientes que ficavam em preparo oftalmológico, mais perto dessas salas cirúrgicas, então, totalmente diferente a parte de preparo à operação em relação à sala. Por quê? É um projeto muito específico. Para um hospital desse, oftalmológico, não existe um pronto-socorro geral para a gente, que nem um general, emergência geral. O pronto-socorro no hospital desse é consultas não agendadas.
Então, um volume de pessoas enorme de consulta, de exame diagnóstico, e também tem muita cirurgia oftalmológica. Então, cada problema, uma solução. Buscando o quê? Atender essa quantidade de pessoas, mas ser resolutivo, reduzir custo de operação, fazer com que as pessoas fiquem o mínimo de tempo no hospital, dar flexibilidade. Tá certo. Perfeito. Vamos, então, para o quarto item. Vamos falar sobre o nosso tema dessa live de hoje, né? Que é sobre os mitos e verdades. Paula, qual a sua opinião sobre o primeiro item? Os cantos arredondados que são adotados nos hospitais, nos projetos hospitalares. Qual a sua opinião sobre isso? A exigência dos cantos arredondados que houve no passado. Eu acho que isso daí, até acho que é uma coisa que está muito ultrapassada já, né? Todo mundo meio que, quem trabalha na área sabe que isso daí não tem, nonsense, não tem justificativa. O que eu acho é o seguinte, quem acredita em canto arredondado, então tem que buscar o Hospital Bola, porque as pessoas têm preconceito em relação ao piso-parede e não tem parede a teto. Quer dizer, isso está mais do que ultrapassado. É difícil você higienizar um canto né, curvo. A gente tem um minimamente curva para conseguir acomodar as formas de higiene, mas curva, aquela coisa que existia antigamente, as paredes, curvas, isso daí não tem propósito nenhum, não justifica. Até mesmo, prestem atenção, até mesmo o uso de propés, ele já caiu por terra desde a década de 90. O CDC de Atlanta, que é o Center for Disease Control, que é o maior centro de pesquisa em contaminação, ele fez um artigo na década de 90 falando que o uso de propés, prestem atenção, não tinha comprovação de que reduzia patógenos nas salas cirúrgicas. Por quê? O grande problema dos hospitais é a cepa viral e bacteriana. Não é o agente doméstico caseiro, é o agente hospitalar, o virulento, né? O resistente. Então, ultrapassado, totalmente ultrapassado. E ainda a gente vê algumas situações onde as pessoas obrigam a gente a fazer vestiário do pé de um canto, do pé limpo, quer dizer, coisa completamente que a microbiologia e a segurança biológica já comprovou que é totalmente ultrapassado. Né? É que nem nessas épocas de pandemia, me irrita muito gastar o dinheiro público assim, de forma ignorante. Né? Aqueles caminhões de desinfecção. Quem faz desinfecção em via pública? As pessoas estão constantemente andando, cuspindo, falando. Isso daí é roubo, é enganação. Não existe desinfecção de via pública. Não existe desinfecção intermitente, contínua. O processo de desinfecção é um processo que acontece de higienização daquilo que vai ser utilizado. Agora, aquilo que tem uso constante, como que você desinfecta aquilo? Né? Caminhão... Gente, isso daí posso falar, corrupção, né? No meu ponto de vista é corrupção, porque não tem nenhum fundamento. Na rua, como você pode desinfectar uma rua? Onde as pessoas andam e falam nela, e cospem, e correm, e tossem, e espirram. Né? Então, eu acho que essa questão dos cantos arredondados está mais do que ultrapassada. Outra questão muito que é mito, que eu ainda tenho que ficar explicando, ai, meu Deus, não pode... circulações que não podem passar o limpo do sujo, né? O limpo e o sujo. Meu pai tinha feito já um parágrafo enorme da RDC 50 de 2002. Tem coisas muito boas naquela norma ainda, que eu espero que as pessoas não tirem. Espero, porque foram ganhos absurdos naquela época, quebra de paradigmas, onde tem um trecho que fala que não tem problema nenhum em passar material sujo e material limpo no mesmo corredor, que até é contraindicado você ter duplas circulações, que você aumenta as áreas de infecção, aumenta as áreas de higienização, oneram e não justificam, como se os bichos fossem pular de um lado para o outro, né? Então, é outro mito que as pessoas precisam entender, que não tem problema. No corredor não pode, mas no elevador pode, porque no elevador entra. O mesmo elevador entra coisas sujas e coisas limpas. Então, as pessoas muitas vezes têm uns pré-conceitos sem sustentabilidade técnica e microbiológica, vamos dizer assim. Perfeito. Muito interessante as suas explicações. Um segundo item que eu queria uma opinião sua é sobre a questão do ar-condicionado e a ventilação natural. Quer dizer, o que você pode... qual a sua opinião sobre esse item? Nossa, agora eu vou apanhar. Eu faço parte da comissão de discussão da nova norma de ar-condicionado, né, que vai sair em pouco tempo, a gente está discutindo há anos, que é uma brigaiada.
E essa norma está saindo com coisas muito boas, mas coisas que, ao meu ver, que vão ser inexequíveis na maior parte do Brasil, né? Quanto mais exigência a gente tem de alguns espaços, mais difícil a gente consegue promover isso no Brasil inteiro. Estou cansada de hospitais que split ar-condicionado de janela, ou então algum ar-condicionado um pouquinho melhor, que não tem a mínima manutenção, né? Que tem por dentro do duto é todo sujo, todo contaminado, quer dizer, os hospitais não conseguem ter um mínimo de manutenção para promover um mínimo de segurança biológica. Então, do meu ponto de vista, se a gente exigisse um pouco menos, mas conseguisse exigir aquele um pouco menos, seria muito mais seguro biologicamente do que se exigir um monte e não ter. Eu sou super a favor da ventilação natural. E eu tenho visto cada vez menos esses hospitais, né? Muitas vezes, eu vou levar meus filhos em alguns hospitais, pronto-socorro, uma coisa, eu falo, não respira, não respira. Porque esses hospitais têm feito muitos espaços de sala de espera sem ventilação natural. Põe um ar-condicionado, e estou falando de hospitais de altíssimo nível. Põe um ar-condicionado que não é filtro F, não tem uma filtragem fina, é um filtro grosso e olhe lá, que não vai promover a segurança biológica que eu preciso ter dessas alas de espera. Sala de espera de pronto-socorro é a maior bomba atômica que tem. Você não sabe o que o cara do lado tem do seu lado. Eu não estou falando só em tempo de pandemia, não, estou falando de qualquer tempo. Você senta do lado, está esperando ser atendida, tem a pessoa do lado que você não sabe o que tem. Pode ter uma tuberculose, pode ter qualquer outra doença. Então, eu acho que está desmedida essa questão do ar-condicionado, né, sendo que alguns hospitais poderiam ter mais ventilação natural. A ventilação natural, ela, pelo CDC de Atlanta, ela é precaução universal, vamos dizer assim. Você quer reduzir síndrome respiratória, você abre a janela, faça entrada de ar. Nada melhor, gente, que vocês me escutem. Qual que é o melhor ar do hospital? O melhor ar é o ar externo. Lógico que a gente tem, vamos lá, a gente tem áreas biocontidas, áreas que necessitam de controle de partículas, filtragem absoluta, uma série de salas limpas. Não estou falando disso, estou falando de outras áreas, né? Às vezes nos obrigam a colocar ar-condicionado com filtragem. A norma nova vai nos obrigar a colocar F4, G8, F4 em sala de parto normal. Por quê? Eu falei, por quê? Se parto normal a gente pode ter em casa. Por que eu sou obrigada a condicionar esse ar? Quer dizer, quantos hospitais no Brasil inteiro vão colocar F4, G8 em uma sala de parto normal? Então, é você criar um mundo fictício. Estamos criando normas fictícias que 1% dos hospitais no Brasil vão conseguir atender. Então, eu acho que, sim, o ar-condicionado é necessário em áreas biocontidas, nessas áreas que eu falei, salas limpas, salas com controle de partículas, filtragem diferenciadas. Acho, sim, como a norma antiga tinha, isolamento, aqui, mas muitas áreas, outro dia eu fui num hospital, minha mãe estava no hospital, eu falei, eu quero abrir a janela do quarto da minha mãe. Minha mãe não é paciente Covid, a minha mãe é uma paciente que está com câncer, mas está bem. Ela queria abrir a janela do quarto. Ela não podia abrir a janela do quarto, estava fechada, trancada. Me explica por que, em condições biológicas, por que uma paciente que não é uma paciente com risco biológico, ela tem que ficar estanque num quarto? Então, eu acho que, assim, existe a necessidade do ar-condicionado, mas a ventilação natural, quando ela é possível, ela é insubstituível. Sim, isso sim dá bem-estar para as pessoas. Acho que daqui a pouco os hospitais vão ficar tão caros em termos de ar-condicionado que vai ser só a NASA para atender. Isso é caríssimo, isso é fictício, porque são poucos hospitais que vão conseguir, muitas vezes, adotar isso. E essa é a real life minha. Perfeito, Paulo, perfeito. Olha, infelizmente, o tempo está passando tão rápido e nós temos tanta coisa para falar. Estamos com a sala lotada, 100 participantes. Isso é maravilhoso, né? Uma terceira pergunta que gostaria de fazer. Os projetos aprovados, na sua opinião, os projetos aprovados na vigilância sanitária são garantias de um bom projeto? O que você acha? Vão me matar de novo agora, não tem problema, eu sou forte. Eu sou de Oxalá e Ogum. Eu acho que está uma coisa desmedida. Todo mundo tem direito ao seu lugar no sol, todo mundo tem direito de ganhar dinheiro, todo mundo tem direito de viver a sua técnica, mas eu acho que, assim, eu vejo muita gente vendendo cursos de aprovação na vigilância sanitária como se isso fosse a garantia para aquele arquiteto que está começando, pegou um projeto que precisa de ajuda, de um bom projeto de hospital. E eu quero falar para essas pessoas que estão começando
que não se preocupem se os seus projetos muitas vezes não são aprovados de primeira ou, não, ou são questionados, porque muitas vezes isso mostra que você... Gente, a nossa norma é de 2002, o mundo evoluiu muito, né? Eu quero falar para vocês que muitas vezes se preocupam com isso, de receber um comunique ou serem questionados, que eu sou frequentemente questionada, porque eu estou sempre à frente. Eu faço coisas que não existem. Em 2009, a gente colocou uma ressonância dentro do cílio, uma ressonância magnética, que ela só era possível em termos financeiros, viabilidade econômica, olha lá, viabilidade econômica, se eu conseguisse criar demanda para aquela ressonância, se eu conseguisse fazer com que ela atendesse inpatient e outpatient. E aí eu tinha que ter uma porta intertravada, que quando fechava do outpatient, vinha um inpatient. Então, tinha todo um projeto muito inteligente de 2 fluxos. A vigilância nunca tinha visto aquilo. O que eu tive que explicar? Explicar não significa que você está sendo incoerente, está sendo errado. Pelo contrário. Outro dia eu fiz um projeto em São Bernardo do Campo, a vigilância sanitária falou, Paula, nós aprendemos muito com vocês, obrigada. Olha que lição de humildade, porque a vigilância sanitária ela tem que usar uma norma de 2002, coitados, para analisar projetos. O que o mundo evoluiu em 20 anos, gente? Demais! Quer dizer, eles têm que analisar projetos baseados numa norma de 2000, que eles sabem que muitas vezes estão ultrapassados essa norma, com equipes muito pequenas, ainda mais agora em época de equipes pequenas, e eles não têm a vivência, por exemplo, com um projeto, que um hospital, um escritório como o nosso tem, de fazer isso o tempo todo para o mundo inteiro. Então, eu acho que vocês que estão começando, ou que muitas vezes contratam um curso para aprender mais a vigilância, acho ótimo a gente aprender, mas não achem que isso é garantia, porque assim, a vigilância sanitária ela promove uma norma muito desatualizada, e o mundo está muito à frente, as práticas, os procedimentos. Então, serem arrojados com técnica, explicando o fluxo, e eu estou sempre mostrando, olha, aqui essa equipe não sai daqui, é outra equipe, tem uma porta, tem isso aqui, para dar segurança para essa equipe de vigilância sanitária, falar, poxa, esse projeto traz segurança biológica, esse projeto tem análise de risco, esse projeto é o real life. Então, eu acho que sou muito a favor dessas pessoas que vendem cursos de aprovação, mas as pessoas que compram esses cursos, pensem que isso daí é uma parcela do que é importante no projeto, né? E muitas vezes ser questionado pela vigilância sanitária significa que você pode estar sendo inovador e melhor. Perfeito. Olha, não é só você que vai ser morta hoje, não. Eu também vou ser, tá? Eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu conheço muitos médicos que trabalham em hospitais, grandes médicos, né? Grandes amigos médicos que trabalham em hospitais. Na sua opinião, você acha que os médicos conhecem sobre infraestrutura hospitalar? Não! Eu sou casada com um médico e eu não mostro nada para ele, porque as poucas vezes que eu mostrei, eu fiquei tão irritada. E a minha vida, meu real life é discutir com o médico. Muitas vezes esses médicos estão na gestão dos setores, né? E muitas vezes eles conhecem muito pouco. Vou dar um exemplo. Aquele programa assistencial que chegou com 40 leis de observação. Qual que é o propósito, muitas vezes, esse médico está montando o programa do setor dele? Tranquilidade. Ele põe 40, porque ele vai botando os caras para dentro. Não é girar o setor. Não é propósito, não é rotatividade, não é atendimento, não é fluxo, né? Não é Lean, sistema Lean, não é uma coisa assim. Ele quer. Então, ele fala para o hospital, me dá 40 leis de observação, me dá 40 leis de botões de medicação, me dá 20 consultórios, porque ele conhece pouco. Então, eu acho que quem conhece os hospitais hoje? Quem? São as enfermeiras que estão à beira-leito, são os técnicos, são as pessoas que estruturam esse hospital em termos de manutenção e engenharia. São essas pessoas. Eu falo com meu marido assim, você não sabe nem como é uma central de aviação por dentro, o que você está falando? Não sabe nem como o material chega esterilizado na sua sala cirúrgica. Quer dizer, o médico conhece medicina. E aqueles gestores que gerem os hospitais, muitas vezes, são limitados, né? Porque eles vivem muito mais a necessidade de atender uma demanda do que pensar, às vezes, num serviço um pouco mais fluido, né? Então, esse ano, eu peguei 2 erros de 2 médicos muito sérios, que eu briguei, fui até a superintendência, aí revisaram o programa, voltaram. Imagina se eu faço um pronto-socorro com o dobro de oferta. Então, eu acho que médico conhece
de medicina, né? E eu acho que aí, esses médicos gestores, aí, por isso que eu acho importante a formação em gestão hospitalar, para a gente chegar nas reuniões no mesmo nível que eles, na mesma condição técnica, no mesmo patamar, e falar, não, qual que é o seu tempo de atendimento de uma consulta? Essa. Tempo de medicação? Essa. Então, pelos seus cálculos mesmos, doutor, o senhor está errado. É isso. Perfeito. É verdade, é isso mesmo. Na realidade, a infraestrutura hospitalar, quer dizer, é um trabalho da arquitetura da engenharia. Nós é que temos que dar condições para a equipe médica, a equipe de enfermagem, executarem um bom trabalho, né, na área deles, tá certo? Que é cuidar do paciente, é o cuidado do paciente. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu te dar só um exemplo em relação à minha mãe, paciente Sim. oncológica. E eu falei, nossa, vivendo essa realidade dela, eu percebi que eu fazia alguns erros de projeto. Quando a gente faz uma internação oncológica, o ideal, depois que eu vivi aquilo, é aproximar a porta do banheiro o máximo possível do paciente, porque ele está tão nauseado, ele quer vomitar e está fraco, acabou de fazer uma... Não fazer a porta dando para o corredorzinho que nem a gente faz na antiárea. Então, tem coisas que... Quem que sabe isso? O paciente e a equipe à beira-leito, que sabe como é difícil pegar aquele paciente debilitado, levar até o banheiro que está naquela antessala, do que você fazer o banheiro bem perto dele. Então, tem coisas que só quem vive a assistência beira-leito sabe. Né? Você falou tudo, Paula. A assistência beira-leito é a coisa fundamental, né? A pessoa precisa conhecer todos os processos operacionais. Sem conhecer... Olha, outro dia eu fui no hospital, super maravilhoso por fora, e a unidade de UTI era, meu Deus, eu falei, mas esse projeto foi feito do zero? Foi do zero que foi feito esse projeto mesmo? Foi do zero. Eu falei, então, como que alguém projetou uma UTI onde você tem uma bancada de monitoramento, que é muito importante? Gente, a tecnologia, ela está aí, mas nada substitui o monitoramento visual, a visualização direta do paciente na UTI. Nada. É verdade. Pode ficar tecnológico, mas nada. Entendeu? E aí fizeram uma UTI nesse hospital, onde, sei lá, tinha 4, 5 leitos ao redor do posto, e depois mais 6, 7 leitos num corredor escondido, longe, e box maravilhosos, enormes, longe. Então, qual que era o propósito daquilo? Fazer boxes grandes, majestosos, longe daquilo que é segurança assistencial, que é enfermeira. É verdade. Isso me faz lembrar que é muito importante um arquiteto que elabora um projeto de um espaço de saúde, se ele tiver uma boa noção, uma boa visão do que faz o que é necessário fazer um hospital rodar em termos de equipamento, manutenção, quer dizer, a pessoa tem que ter uma visão do espaço físico que ocupa as instalações de infraestrutura, não é isso? Porque senão, veja, as casas de máquina ficam subdimensionadas que o mecânico, o técnico não tem nem condições nem de abrir a porta da casa de máquina, né? Então, é mais ou menos uma coisa similar. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, quer dizer, uma coisa que é muito discutida no mercado, na prática, é essencial autoclave de barreira com porta dupla? Olha, esse tema é muito legal, porque muito assim, legal. Resume muita prática na área hospitalar, né? Eu quando comecei, como estava fazendo as PPPs do governo do Estado de São Paulo, PPPs são hospitais públicos geridos por empresas privadas. São projetos super modernos, tudo. Você pode imaginar um projeto assim maravilhoso em termos de planejamento funcional, todos pensados para crescer, flexibilidade, tecnologia, estado inteligente, robô em almoxarifado e farmácia, tudo você pode imaginar, muito perfeito, hospital público. E eu estava no embate eu tinha feito projeto com uma autoclave de porta dupla, e aí entrou um assunto, eu como uma enfermeira da CNE, e a enfermeira começou a discutir comigo que a autoclave de porta dupla era essencial. E eu comecei a discutir com ela, falando que a autoclave de porta dupla não era essencial em termos de segurança biológica, porque, vocês vão entender o que eu estou falando, CNE, você tem 2 áreas sujas, 2 áreas separadas, área suja, expurgo, e área limpa a partir do preparo para frente. A partir do preparo para frente é a mesma situação biológica, é a área limpa. E aí eu discutindo com ela que todo o procedimento, o processo do material, o material ele tá em um pacote fechado, o que está estéreo é o que está dentro, porque na hora que tira do autoclave já está contaminado por fora, ou seja, o que está dentro do pacote é estéreo, então não tinha diferença microbiológica de barreira em relação à área de esterilização e área de preparo, era área limpa.
Aí a gente ficou, eu e ela discutindo. Aí uma hora ela falou, tá bom, vai, você tem razão. Sabe por que você tem razão? Sabe por que eu não consigo? Ela falou, o problema meu é o ser humano. Aí eu falei, concordo com você, que é o ser humano. O ser humano, ele erra. Então, os hospitais têm que criar procedimentos não de segurança biológica, de segurança ao ser humano. Porque o que não pode acontecer? O cara que está botando o pacote sujo na autoclave, ele pode confundir com algum pacote limpo ou vice-versa. Então, o erro pode ser humano. E aí a gente tem que fazer uma área de esterilização com autoclave de porta dupla para evitar o erro humano. Quer dizer, aquele que está botando o pacote sujo e do outro lado aquele que está tirando o pacote limpo. Limpo por dentro, por fora está sujo, tá, gente? Sempre sujo. O ar é um plasma contaminado. Então, ela falou, você tem razão, não tem diferença biológica. O problema são as pessoas que trabalham na minha central de esterilização, em todas as CMEs, que elas erram. Elas não sabem que o pacote já foi esterilizado, elas podem eventualmente errar, e aí pode chegar uma coisa errada para o paciente, uma cirurgia. Então, lição de casa. Muitas vezes o que é praticado no hospital não é por uma justificativa biológica, é por um eventual erro humano. Né? Quando a gente vai visitar algumas PPPs minhas, de alguns projetos que eu fiz, que é tudo robô, eu não postei esse vídeo ainda no Instagram da frente, a gente precisa postar. Almoxarifado e farmácia praticamente vazio, robô. Segurança biológica, rastreabilidade, você reduz, acaba com roubo, reduz estoque, não tem mais farmácia satélite, uma série de vantagens assim que eu posso ficar a noite inteira aqui falando para vocês. Então, muitas vezes, o hospital tem que trazer o quê? Soluções para erros humanos. Perfeito. E a autoclave de porta dupla é uma justificativa, a única justificativa é você evitar erro humano, porque de microbiológica não tem. Perfeitamente. Bom, gente, o tempo está passando super rápido e nós temos que ver algumas obras ainda da Fiorentina Arquitetura. Eu vou fazer uma última pergunta, aí depois você apresenta as suas obras e vamos partir para as perguntas da plateia. Na sua opinião, quer dizer, nunca se falou tanto nessa pandemia em impressões negativas, né? Quer dizer, sala cirúrgica com pressão negativa para contagiosos, quer dizer, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto? São dois mundos. O mundo da urgência em uma pandemia, que faz o que dá para fazer, né? Então, aumenta muito o volume de pessoas contagiosas e os hospitais ficam lotados e não estão preparados. E o mundo do que o ideal, que os hospitais vão ter que se preparar para isso. A norma nova de ar-condicionado vai sair exatamente do jeito que eu vou falar para vocês aqui, que é uma coisa que não está pública ainda, mas vocês vão ter acesso agora para eu falar para vocês. Que é totalmente diferente de algumas pessoas que fazem alguns posts falando como tem que ser as salas cirúrgicas em pandemias. Eu tenho vontade de falar, da onde se tirou essa nhaca? Porque não tem sustentação técnica nenhuma. Sala cirúrgica não tem que ter pressão negativa nunca. Nem para contagioso, nem nada. Sabe por quê? Porque quem está com o peito aberto, com o corpo aberto lá, é o paciente. E toda vez que você promove uma pressão negativa, quer dizer, corredor, pressão positiva e sala cirúrgica, pressão negativa, você expõe aquele paciente que está com o corpo aberto. Porque ele está exposto. Ou seja, por que todas as salas cirúrgicas sempre são pressão positiva? Para você dar segurança biológica para aquele que está mais exposto, que é o paciente está aberto. Então, por teoria, por segurança, todas as salas cirúrgicas são pressão positiva. Mas, Paula, no momento de pandemia, a gente vai receber um paciente com Covid, ou, como a gente sempre recebeu, um monte de paciente contagioso, desde sempre. O hospital tem que receber todo tipo de paciente, não é agora que aumentou a quantidade. E mesmo assim, não aumentou tanto, porque paciente com Covid para fazer cirurgia, ele tem que ser emergencial. Eletivo, você faz exame pré-dimensional, seria para segurar, você segura esse paciente para não operar enquanto ele estiver com Covid. Então, são casos extremos que você opera esse paciente, é mais emergência. Mas a norma nova está saindo do jeito que eu vou explicar para vocês, que tem muita coerência. Outra coisa, lembra que eu falei explicando para vocês? Primeiro item importante, viabilidade econômica. Se você faz uma sala de cirurgia com pressão negativa, você só vai poder, grande parte, atender pacientes que têm aquela necessidade, que têm aquela fragilidade de contágio. E engessa o business do hospital. Você praticamente perde uma sala, que você vai deixar dedicada para paciente contagioso. E o grande volume do hospital é paciente eletivo
tem, que ele fez exame pré-dimensional. Então, para você não engessar o business do hospital, não se faz sala cirúrgica com pressão negativa. Faz o quê? O que a gente está fazendo é pelo menos uma sala cirúrgica, uma das salas cirúrgicas, você faz uma anticâmara. E essa anticâmara, ela é uma anticâmara tipo bolha. Você insufla muito ar, você faz muita pressão nessa anticâmara, e essa anticâmara fica 2 cruzes, 3 cruzes, muita pressão, e a sala cirúrgica, uma cruz a menos. E o corredor, uma cruz a menos. Então, você tem uma sala cirúrgica com pressão positiva, mas ela é menos positiva em relação à bolha. Então, você pode fazer o que você quiser lá dentro, você está estanque. Você pode atender paciente contagioso, você pode atender imunodeprimido, você pode atender alta complexidade, o que você quiser. Você dá condição do hospital gerar, business, viabilidade econômica, você dá condição biológica para aquele paciente. Então, as pessoas que fazem post falando, olha, as anticâmaras têm que ter essa pressão negativa, não é verdade. Leiam a norma nova. A norma nova fala de anticâmaras tipo bolha, né? Muita pressão positiva para você causar uma anticâmara mesmo. E a da sala cirúrgica uma cruz a menos e do corredor uma cruz a menos. E você pode fazer o que você quiser dentro da sua sala cirúrgica. E essa anticâmara serve como uma barreira de contenção, né? Sim, Assim, a barreira. Uma barreira de contenção. Né? Uma câmara de ar. E em relação ao corredor, acabamos tendo uma cascata de pressão diferencial entre onde está o paciente, né, e o corredor. E você não expõe a principal pessoa daquela sala cirúrgica, que é o paciente que está fazendo uma cirurgia extracorpórea. Está aberto, o cara está exposto. O problema do Covid é mínimo perto de uma exposição de uma cirurgia de grande porte. Gente, o do Covid o hospital sabe muito bem como operar. Agora, o cara que está com o peito aberto, o risco de contaminação é muito grande. Perfeito. A única questão que eu vejo nesse momento é que essa live deveria ser uma live de 3 horas. Né? 1 hora realmente é muito pouco. Vamos, então, para não perder tempo, solicitamos a seguida a gentileza para a arquiteta Paula Fiorentini apresentar alguns de seus projetos e obras do seu escritório. Pode ser? Podemos compartilhar? Pode, vai ser rapidinho, que eu quero deixar espaço para as pessoas perguntarem. Ok, então vamos lá. Então, vou compartilhar a tela. Pronto. Pode ir falando que eu vou passando rapidinho, né? Não dá para ser maior, que está pequeno, não dá dando para enxergar. Você está enxergando aí? Aqui está no máximo, olha. Eu não sei se dá para aumentar mais do que isso. Deixa eu ver. Dá para aumentar mais, não? Ah, dá. Tá, pode ir passando para baixo. Esse daí é um hospital que a gente fez em Barretos, há muitos anos atrás, o Hospital do Câncer de Barretos. A gente tem grandes obras na área. Esse projeto do meu pai, assim como o Einstein é projeto do meu pai. E são projetos muito inteligentes. Aí, 9 de julho, Hospital 9 de Julho, da Rede Amil, o mais recente da Rede Amil. Esse é o Hospital Novo Sabará, o hospital infantil que a gente fez. Muito legal esse projeto, muito difícil, porque é um retrofit com o pé direito muito baixo. Esse daí pode descer comigo. Esse daí é um dos hospitais do trio de sucesso das parcerias público-privadas do governo do estado de São Paulo. Aprendi muito trabalhando nas TPPs. Esse daí é São José dos Campos. Pode descer, Fumil. Esse daí é São José dos Campos. Esses hospitais são todos ONA 2, indo para ONA 3. Internação, UTI. Esse é o de Sorocaba, o Hospital de Emergência de Sorocaba. Maravilhoso, vale a pena a visita, pode descer. Ele construído. No posto. Na de internação. Gente, tudo hospital público com gestão privada. Hospitais públicos, UTI. Esse, desce um pouquinho, para aí. Esse daí, vocês estão vendo em primeira mão, vocês da nossa live estão vendo em primeira mão, a fachada do novo Hospital Perola Baita, no centro de São Paulo. É uma fachada que vão ter 3 faces femininas, na Avenida Rio Branco, um hospital de 50 mil metros quadrados. Esse é o projeto que atualmente me dá muita emoção. Eu saber que 50 mil metros quadrados projetados pela Fiorentina, então no centro de São Paulo, e que é um centro de referência da mulher, vai atender só mulher. Só mulher, chega mulher violentada, chega criança violentada aí, um atendimento ambulatorial muito completo para a saúde da mulher.
quer dizer, com foco em oncologia, dois aceleradores lineares, um HDR, tem 30 poltronas de quimioterapia, tem um centro de reprodução assistida aí para as mulheres que não conseguem engravidar. Quer dizer, esse projeto me emociona demais, saber que o nosso melhor vai estar para a população mais carente. Isso daí me dá muita emoção. Pode passar, Fumio. Um átrio do futuro Hospital Pérola Baiton. E olha, o Pérola Baiton, gente, é referência em saúde da mulher, ele já é um hospital que existe, é um atendimento que eles têm lá, por isso que eu falo, a gestão de excelência, que agora vai ter um prédio à altura dessa gestão. Esse daí é a PPP do governo de BH, o Hospital de Barreiro, é uma parceria privada também. Esse projeto é uma coisa de louco, unidade de internação em forma de elipse, com esses pilotis, já era futura expansão da UTI, que já está ocuparam já, expansão vertical para UTI para baixo. É assim, é uma aula de hospitalar, que é uma pena que eu não posso explicar para vocês. Pode descer, Fumio. Climep no interior. Esse daí é o Hospital Municipal de Uberlândia também, todo térreo, maravilhoso para descer. Unimed, Vale do Aço. Unimed São José dos Campos. Esse daí é umas coisas que a gente fez no Sírio Libanês. Conforto, centro cirúrgico, que a gente fez no Sírio. Samaritana, a gente fez alguns projetos de centro cirúrgico lá, também algumas coisas lá dentro. Unimed Manaus. Divinópolis, Hospital Público, Minas. Contagem, pode passar. Blumenau. Sorocaba, Unimed Sorocaba, que é um projeto muito legal. Essa PPP do Ceará, hospital de grande porte também. Santa Luzia, Minas. Teófilo Otoni, Minas. Tem hospital, viu, gente? Não tem hospital. Aí a Araguaína, que vai ser começada a construir, no Tocantins. Tatuapé, aqui em São Paulo, Meplan. A gente fez, pode parar um pouquinho, Fumio, a gente ganhou uma concorrência em 2015 para fazer, sei lá, 80 UBSs para o governo do estado e estão distribuídas, e são UBSs muito simples de ser entendidas, mas que traz muita segurança biológica, traz muito atendimento de acolhimento, traz oferta assistencial barata para construir e barata para gerir. Porque tem muita cidade que não consegue pagar a luz, a prefeitura não consegue pagar a luz da UBS, pagar a conta de luz. É muito séria a realidade do nosso país. Pessoas ficam publicando um monte de coisa aí que não tem noção. O real life é outro. Muitas vezes o governo não consegue, o Estado vai, essas UBS foram feitas pelo Estado. O Estado entrega algum aparelho para a cidade tem condição de manter aquele aparelho vivo. Pode passar, Fumio. Então, essas foram as UBSs que a gente fez. Tudo com iluminação, ventilação natural, para não ficar dependente de ar-condicionado. Esse daí é o SEMA, que eu falei para vocês, um projeto super moderno, arrojado. Hospital da Mulher em São Bernardo do Campo, uma concorrência que a gente ganhou. Esse prédio era pronto, a gente recheou. Para um pouquinho, Fumio. Futuro Hospital Nipo Brasileiro aqui em São Paulo, os japoneses. Muito prazer de trabalhar para a coluna japonesa, mas muito prazer. Respeito demais essa gestão desse hospital. Essas pessoas me respeitam demais, eu tenho orgulho de trabalhar para eles, eles respeitam meu conhecimento, respeitam minha inteligência, me respeitam como profissional. São poucas as pessoas que respeitam o que eu tenho dentro de mim como profissional, como o Hospital Nipo Brasileiro. Aliás, eu quero agradecer a presença e a participação do diretor, Sr. Kenji Inoue, que está na plateia. Ah, doutor Kenji, eu te amo! A risada dele. Ó, aí, a visão noturna. Gente, um super projeto, você não tem noção. Ó, refeitório novo do Hospital Nipo Brasileiro, com toda uma ambientação nipônica. Vão parecer que estão comendo no restaurante japonês. A entrada nova, central de exame, uma lanchonete provisória que a gente está fazendo aí, os consultórios que vão ter alguns modelos.
Vocês percebam que eu faço coisa bonita também, muita coisa bonita, mas a beleza, para mim, é a cereja do bolo. Esse hospital, para nossa amiga de Fortaleza aí, vai sair um super hospital, já está em obra, em Fortaleza, no Médio Fortaleza, hospital materno-infantil. Mas, assim, o que vocês podem pensar de AAA, esse hospital tem, no Médio Fortaleza. Eu não conheço hospital materno-infantil aqui em São Paulo com essa qualidade que eles estão fazendo aí em Fortaleza. É uma coisa, assim, absurda. Tuna, vai ter um mobile na fachada, pode voltar um pouquinho, Fumil. Vai ter um mobile nesse pé direito super alto, que as pessoas vão ver à noite iluminado e por dentro vão ver da sua sala de espera. Todo pensado já em como fazer a manutenção, a limpeza desse mobile, a gente criou alguns fios de aço para a gente poder pescar esses móveis e limpar, quer dizer, tudo alinhado com a manutenção, a higiene do hospital, cooperação. Não tem nada aí artístico, arquitetônico, sem real life. O pessoal lá de Fortaleza tem uma equipe muito, muito, muito técnica do hospital, da construtora, da gente. Tem um time muito bom. Eu quero deixar claro que esses projetos são projetos que muitas pessoas dão a vida a eles, né? Eu estou explicando, eu estou sendo a cantora dessa banda aqui, mas é uma banda muito grande para dar certo. Por isso que eu falo, tem que ter paixão, porque o sofrimento é longo. Admissão, brinquedoteca, a observação pediátrica, ambientação, observação pediátrica, pronto-socorro pediátrico. Tem pessoas no escritório também que se dedicam demais a esses projetos. Eu tenho minhas arquitetas que, por exemplo, esse projeto de Fortaleza, quem cuida é a Carol, que é super dedicada, quem faz a ambientação é a Mari. Putz, são meninas que são Fiorentini mesmo. Eu preciso mudar o nome delas para Fiorentini no final. Pode passar mais rápido, Fumil, senão não vai dar tempo. Tá, pode parar. Esse daí, volta um pouquinho. Belém, a clínica de Belém, que já foi projetada para ser uma clínica, vai ser avançada para o Medical Center, Day Hostel, e a terceira fase é um hospital. São 3 médicos que, mais uma vez, como eu amo trabalhar para o Norte e para o Nordeste, como eles respeitam a gente, o nosso conhecimento, como são respeitosos, como valorizam. É muito bom. Esse projeto, quem toca, eu não posso deixar de falar, né? A Natália, que também é ótima. Muito boa. E essa é a entrada da recepção, do Day Hostel, do Medical Center. Consultórios, capela, uma área externa que tem uma santa que eles amam, quarto. O setor de hemodiálise, que é um centro de hemodiálise, tem 30 poltronas. E esse é meu pai, gente. Quem deu a vida para mim e que me fez escolher minha profissão. Comecei por ele e vivo minha profissão por ele também. Eu sou Fiorentini, primeiro, antes de tudo, porque ele é Fiorentini. Então, basicamente é isso, né? Aqui eu posso fechar, interromper o compartilhamento. Ok, gente, vamos passar então agora para as perguntas. Cláudio, eu recebi algumas perguntas aqui no celular. Não tem muita pergunta, não, né? Não fizeram muita pergunta ainda, mas tá em tempo ainda. Então, vamos começar. O Alexander, ele pergunta o seguinte: o que muda na arquitetura hospitalar com pós-Covid, na sua opinião? Muito boa pergunta. Eu estou tentando marcar com algum vereador, alguém que tem alguma influência política, principalmente aqui em São Paulo, para a gente melhorar as normas, porque eu acho que os hospitais deveriam, por norma, prover uma laje vazia para eventual uso em pandemia, né? Deixar uma futura expansão vertical já, né? Uma laje vazia, ou deixando os elevadores chegando um andar a mais, para a gente promover eventualmente um atendimento de um andar rapidamente, né? Eu acho que em tempos de pandemia a gente pensar exatamente nessa questão de dar flexibilidade ao hospital, não engessar o hospital e dar segurança biológica.
E pensar muito que em algumas áreas a melhor coisa é a ventilação natural. Às vezes eu ando em alguns corredores do hospital, eu falo, meu Deus do céu, é estanque, 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 fechado, 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 e esse ar-condicionado ele não vai dar condição biológica se eventualmente alguém estiver tossindo, espirrando, quer dizer, não dá. Então, acho que o que muda é isso, a questão da ventilação, que eu acho que é muito importante, a questão da flexibilidade nas suas células essenciais, quer dizer, transformar rapidamente quartos em isolamento, em salas cirúrgicas, em atender esses pacientes com segurança, mas sem expô-los. Acho que é isso. Os meus projetos já são projetos que eles já são muito preparados para acomodar diferentes layouts. O meu piso a piso, meu pé direito já é um pé direito que eu posso acomodar diferentes usos. Quer dizer, hoje é uma área de baixa flexibilidade, amanhã pode ser uma UTI. Então, eu acho que bons projetos não precisam sofrer grandes transformações para acomodarem as pandemias. Bons projetos. Por isso que eu bato na tecla que a gente tem que estudar para fazer planejamento físico-funcional de hospital. Bom, gente, dada a hora, não vai dar para a gente fazer muita pergunta, mas vamos ver se a gente consegue responder umas 3 ou 4 aqui, né? A Marta Simas, ela pergunta, e a tecnologia? IoT, o poder público já está solicitando essas inovações? Qual que é o nome dela? Marta Simas. Marta, que ótima pergunta que você fez, mas a gente precisa de outra live para a gente conversar. É outra reclamação que eu tenho. Os hospitais querem tecnológicos, mas estão muito distantes ainda. Eles ainda acham que hospitais 4.0, hospitais digitais, são hospitais que têm TI. Não. Hospitais digitais, hospitais 4.0, eles são muito além de uma TI. Né? Então, eu acho que nem hospital público e muito menos os hospitais privados, grande parte deles não tem. Vou te dar um exemplo. Você ainda, quando você vai no hospital AAA, em qualquer lugar do Brasil, você ainda tem que passar por um concierge, tem que dar seu RG, CPF, você tem que fazer uma ressonância, você tem que ir até a recepção, fazer a sua pré-admissão. Quer dizer, nada disso é digital. Então, a grande luta que eu tenho na minha área é fazer com que os meus projetos sejam fodásticos, possam incorporar essa tecnologia, mas que os hospitais... Outro dia eu ganhei uma concorrência no hospital. Estou fazendo um hospital em Porto Alegre muito grande, o Mãe de Deus, estou duplicando a capacidade. Eu falei numa das reuniões, vocês na concorrência, eu falei para o board, para o conselho, vocês na concorrência me pediram um hospital 4.0, estou entregando a infraestrutura de um hospital 4.0, resolvi todos os problemas de vocês. Agora eu quero ver vocês fazerem esse hospital ser 4.0. Né? Porque 4.0 não é você ter TI. 4.0 é muito mais... O que eu penso no hospital 4.0? Que você consiga fazer o máximo de coisa fora do hospital. Quer dizer, eu faço toda a minha questão de pré-admissão, tudo do meu celular dentro da casa. Outro dia eu fui no hospital aqui fazer uma ressonância, fiquei uma hora fazer ressonância. Isso, para mim, é falta de respeito. Não adianta você ser bonita, não adianta ser maravilhoso, se você deixa o seu paciente uma hora numa sala de espera para fazer uma ressonância. Para mim, respeito e segurança é eu receber da minha sala de reuniões, do meu computador, do meu celular, Paula Ferentini, a sua ressonância está atrasada 40 minutos. Favor, sair daqui 10 minutos, já acoplado com o Waze. O Waze já me dá o rota mais rápido para eu chegar naquele hospital. E eu chegar para fazer ressonância, não ficar uma hora. Então, os hospitais públicos, posso falar para vocês, as minhas PPPs, as parcerias privadas, estão muito mais à frente em termos de tecnologia do que muitos hospitais privados meus. Eu chego nas minhas PPPs, as salas inteligentes, todas integradas, para dispensação não se abre um armário se não tiver um código, uma rastreabilidade. Parte de robô, a parte de farmacotécnica, eles manipulam e já mandam para os andares, segurança biotrópica, rastreabilidade, sabe quem pegou aquilo, como que foi, quer dizer, muito mais. Então, eu acho que a questão não é ser hospital público ou hospital privado. Os hospitais, hoje, qualquer hospital, e eu desafio qualquer hospital aqui me mostrar que são hospitais que estão digitais, ou estão em caminho de. Outra coisa, telemedicina não é consulta aqui, olhando assim, o médico falar e fazer uma entrevista. Telemedicina não é isso. Não é videoconferência. Telemedicina é muito mais que isso. Então, as pessoas precisam entender o que é inteligência artificial, o que é e-hospital, o que é iHealth, que é muito além do que TI, do que software. Software não é hospital digital. A Ana Cristina, ela pergunta o seguinte, como fica a sintonia do projeto arquitetônico, entre parênteses, balizado pela RDC 50,
em termos de normas, como as de outras entidades, particularmente com as de Corpo do Bombeiro, visto que estas apresentam variações de estado para estado, além de muitas vezes haver certas discordâncias entre elas. Isso é um fato realmente que acontece. Concordo, Ana. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas mais simples que estão querendo entrar na área, ou que estão há pouco tempo na área, recebem um comunique assim, falam, ai, meu Deus, não posso receber comunique vigilantária, ai, meu Deus, não sei fazer um bom projeto. Não, até entre as normas e discrepância. Por isso que eu acho que a comunicação é importante. O que você tem que sempre buscar quando você projeta um projeto na área da saúde? Avaliação de risco. Isso que é o mais importante. Você tem que ser... A vigilância sanitária, ela é um agente fiscalizador. Na verdade, ela tinha que ser mais fiscalizadora ainda e menos projetista. Se todo mundo tivesse uma condição técnica elevada, acho que ela seria mais fiscalizadora e menos projetista. Existem discrepâncias assim, mas ver o que é mandatório, né? O Corpo de Bombeiro combate incêndio tem que buscar a segurança do prédio. A vigilância sanitária tem que trazer a avaliação de risco para a resolutividade de segurança biológica. Ou seja, você, como gestora disso tudo, tem que saber negociar e conversar e explicar o que é melhor para aquele instrumento. Gente, eu fico o dia inteiro conversando, explicando e justificando tudo. Faz parte do nosso ofício isso. Mas é uma realidade, você tem total razão, existem discrepâncias, e eu vou falar, muitas vezes as pessoas vão além. Outro dia peguei o telefone, porque eu recebi um comunique de uma clínica que eu estou fazendo, e o cara queria o detalhamento da janela. Eu falei, por que você quer o detalhamento da janela? Não, porque eu quero que você me detalhe. Eu falei, não, você está indo além da questão normativa. Você não tem esse direito. Eu vou até o Ministério da Saúde, eu vou para o Ministério Público, você não tem esse direito. Por que você não tem esse direito? O que eu estou projetando não é uma área biocontida. Eu posso até ter uma ventilação natural, eu posso abrir a janela aqui se eu quiser. Então, por que eu tenho que ter... Quem que é ele para achar que ele tem autoridade de me obrigar a desenhar uma janela se eu posso fazer a janela que eu quiser? Desculpe, senhor, o senhor está indo além da sua questão normativa. Não é seu direito me pedir para eu detalhar todas as janelas desse espaço, sendo que essa janela não é uma janela de biocontenção. Não estou falando de uma área, uma sala limpa, que eu tenho que ter uma estanqueidade. Que é isso? Né? Então, eu acho que o preparo profissional está aí, da gente conseguir ter uma segurança técnica, saber que a gente está fazendo melhor, que é a melhor solução. Paula, é muito bom te ouvir. Infelizmente, não tem mais ninguém para perguntar, não? O tempo já foi. Uma última pergunta, que inclusive é até da minha praia, do Bruno Braz. O Bruno Braz, ele pergunta o seguinte: o que você, Paula, tem a dizer do custo de manutenção hospitalar, que você gosta muito, né, desse assunto, onde os gestores colocam como custo e acabam optando pela manutenção imediata do que a manutenção preventiva? Qual que é o nome dele, Bruno? Bruno Braz. Bruno, posso falar? É minha luta. Eu falo, né, que a manutenção, ela... Outro dia eu até liguei para um superintendente de um projeto que eu estava fazendo, eu falei, olha, eu estou fazendo um super hospital para vocês e a solução de manutenção de vocês é tacanha, é de hospital do século XVIII. Né? Eu quero fazer um centro de controle operacional, eu quero controlar esse... Eu falei, eu quero ter um centro de controle operacional, eu quero controlar esse prédio como um todo, ter uma manutenção preventiva, que se converse, que eu consiga ter indicadores de gestão, que eu consiga ter isso tudo integrado com números de atendimento do hospital. Né? Mas volto àquilo lá, gente, real life. Muitas vezes os hospitais querem, estão ainda longe de ser. Né? Então, eu acho que os setores de manutenção de muitos hospitais ainda são corretivos, não são preventivos, não são preditivos, não são alinhados com gestão, com balance scorecard. Imagina, nem pensar. E ainda o pessoal ainda vem falar de Revit, BIM para mim. O ideal do BIM é ser o 7D, você fazer toda a manutenção do prédio em 7D. Estamos longe disso. Concordo plenamente. Infelizmente, o tempo nosso já esgotou, então vamos fazer um encerramento. Paula, mas nenhuma pergunta mais, Fumil? Tem mais perguntas, mas o nosso tempo, o Cláudio já disse que já me sinalizou que já passou o tempo. Uma só, vai. É uma pena. Precisamos repetir essa live mais vezes, porque, olha, nós temos muito que conversar nessa área, né? Principalmente quando se fala em manutenção, na parte operacional, tem muito assunto. Só mais uma, porque vai cair a live? Oi? Vai cair a live?
Não, eu acho que o Cláudio é que vai derrubar. Não, fica à mas vontade. 2 perguntas? Não, gente, vai lá, 2 perguntas, está todo mundo aí, vamos. Olha, você quer tentar responder mais uma pergunta? A Mônica Félix, né? Ela fala uma pergunta muito boa. Como você vê o uso de cortinas hospitalares em CTIs? Que é uma polêmica, né? Como que você vê isso hoje? Olha, eu acho que isso não deve ser usado mais. A questão não é de higiene, não é de limpeza, é uma questão de respeito, porque existe uma coisa chamada em UTI, chamada Sinfonia da Morte. Na UTI, as pessoas morrem, parada cardíaca, a equipe vem, a família chora. Eu passei por isso quando perdi meu pai. Meu pai ficou na UTI, que ele projetou no Einstein, e a UTI era toda fechada em box, era muito bom, porque nós 4 filhas e minha mãe entrava no box, fechava, a gente rezava, a gente chorava, a gente conversava. Então, é um custo que é irrisório você colocar box. Eu sei que às vezes os têm condição pouca, mas, pelo amor de Deus, a Sinfonia da Morte, o isolamento acústico é muito importante para esse tipo de paciente, que às vezes é o final da vida deles. Né? Eu sou totalmente contra, e não é por questão de higiene, não, porque se o hospital tiver uma prática de higiene daquela rotina, tudo bem. Mas é uma questão de acolhimento, de privacidade, do que é importante no final da vida. Perfeito. Olha, infelizmente nós vamos ter que encerrar mesmo, porque já realmente passou da hora. Gente, vocês viram que é o Cláudio e o Fumio, não sou eu. Mais uma vez, nós agradecemos a presença e a participação dos senhores, né? E também da palestrante, grande arquiteta Paula Fiorentini. Eu sou muito feliz, muito afortunado de ser amigo do pai e da filha, né? Que são magníficos profissionais e referência nessa área da arquitetura hospitalar aqui do Brasil e fora do Brasil. Pela magnífica palestra e sempre uma excelente aula, Paula. Parabéns, um grande abraço a vocês, né? E boa noite a todos. Muito obrigado. O Instagram da Fiorentini o Instagram da Fiorentini, Arte Hospitalar Fiorentini. Esse é o Instagram. E olha, não fique. Vocês que têm blog, não precisa só postar projeto internacional. Tem muito projeto no nosso nacional que é muito bom e é dentro da nossa realidade, porque nós não temos dinheiro para gastar com coisas onerosas. Nossa realidade é outra. Tá bom? Teríamos que fazer uma live de 5 horas, pelo menos, né? Na próxima vez, né, Cláudia? Eu quero agradecer muito CQH, APM, as pessoas que me prestigiaram hoje. É um prazer poder falar da coisa que eu mais amo na minha vida e que eu vivo todos os dias. Meus filhos já não aguentam ouvir falar mais de hospital, porque eu falo de hospital o dia inteiro. Mas é a única coisa que eu sei na minha vida. Eu não sei fazer a decoração de uma sala de estar, mas do hospital eu sei fazer. Eu estou à disposição de vocês. Quem quiser mandar mensagem no Instagram, o que eu puder responder, ajudar, eu quero ajudar, porque assim, a gente precisa formar pessoas que pensem em hospital. Eu preciso formar pessoas que pensem em hospital. O Fumio não é imortal, eu não sou imortal, e a necessidade está aí. E falta profissionais bons, faltam. Né? Então, estudem, porque o mercado é sedento por profissionais bons. Eu queria Obrigada, agradecer Fumio. Eu que agradeço. Fumio, eu queria falar algumas palavras em nome do programa CQH. Paula, primeiro te agradecer, né, por essa doação do seu tempo, por compartilhar essa sua sabedoria, né? Não extrapolou seu conhecimento técnico, né? E dizer que, vendo a sua palestra, eu fiquei com 2 sentimentos, né? Um sentimento de ver a continuidade do Dr. Domingos, né? O trabalho do Dr. Domingos. E é lógico, isso me trouxe uma alegria muito grande. Mas dizer também que eu fiquei muito triste, né? Porque eu te conheci quer dizer, você é jovem, mas eu te conheci menina no escritório do Dr. Domingos, quando a gente ia lá com o Fumio, sabe? Então, esse sentimento, né, de alegria e de tristeza por estar vendo o tempo passar, sabe? Mas foi uma alegria muito grande. Eu queria te agradecer muito em nome do programa CQH e dizer para os nossos, né,
para a nossa plateia que tudo que você falou em nenhum momento foi combinado. Eu acredito até que se eu tivesse pedido para você falar isso daí, você não falaria o que você falou, sabe? Que é o que a gente defende no programa CQH. Então, eu queria já até fazer um convite para você voltar novamente, porque ficou um sentimento de quero mais. Então, por favor, aceite o nosso convite e volte novamente para falar sobre esse tema tão apaixonante. Tá? Então, muito obrigado e parabéns, né? E você, nada mais do que continua o sucesso do Dr. Domingos. Posso fazer só um último comentário? Eu agradeço as palavras suas, para mim é muito importante. Quando meu pai morreu, eu sofri muito preconceito, as pessoas são muito maldosas. O mercado da saúde é uma máfia. Então, quando meu pai morreu, as pessoas pensaram, o maior escritório fechou, então é menos concorrência. Aí, de repente, a filha que trabalhava com ele desde os 14 anos, que ninguém achou que fosse dar continuidade, eu fui programada para isso, mas acho que ninguém acreditou, ninguém quis acreditar, continuou. Então, eu herdei muita raiva, eu herdei muita coisa ruim. As pessoas, não eu herdei do meu pai, as pessoas tinham por mim, porque como assim ela está continuando? Quer dizer, como assim? Então, e eu não olhei para trás, eu só foquei na frente em elevar o nome do escritório de 50 anos. Então, quando você fala isso para mim, Milton, para mim acalanta meu coração. São anos a menos de terapia que eu vou fazer na minha vida, porque não foi fácil eu continuar sem ele. Ele foi o porquê da minha profissão, e ele era terrível, porque com ele não era... ninguém trabalhava com ele porque era filha. Para você trabalhar com ele, porque você tinha que ser muito boa mesmo. Então, a minha vida... Hoje, dedico a conhecimento, a estudo aos meus clientes e meus projetos. Pessoas falam assim, os seus concorrentes te odeiam. Eu falo, daí? Quem tem que me amar são meus clientes, e meus clientes me amam. Então, para mim, está ótimo. E quem quiser aprender comigo, eu estou super à disposição. Não sou arrogante, pelo contrário, eu quero formar pessoas para difundir isso tudo no Brasil inteiro, para aprender a fazer hospital. Agradeço muito as suas palavras, de verdade, me faz muito bem. O Fumio sabe o quanto isso é importante para mim. Porque o mundo muitas vezes é muito maldoso e não entende que você está no pior momento da sua vida, que é perdendo seu pai, não é perdendo seu sócio, perdendo o arquiteto, né? Está perdendo seu pai. Mas Deus dá força e faz a gente ressurgir das trevas. Isso que é importante. Eu já aceito, não sei o tema, mas já aceito essa live. Para mim é um prazer poder conversar com vocês. Admiro demais cada um de vocês aí. Muito obrigado, Paula. E parabéns, Fumio. Pronto, Fumio, já tem mais trabalho aí, ó. Organizar mais outra live aí com a Paula. Com o maior Muito prazer. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns, Paula. Obrigada, Fortaleza. Obrigada, Dr. Kendi. Obrigada dos meus clientes. Obrigada às pessoas que estiveram aí. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada.